Graças e paz, queridos. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Amados, deixa eu já pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês comigo, no livro de Esther. Esther. Hoje nós vamos pregar sobre a Estherzinha. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther, no capítulo 4. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse tempo. Esther, capítulo 4. Antes de nós lermos o texto e eu compartilhar essa palavra ao seu coração, deixa eu pedir para vocês fecharem os seus olhos um instante. Vamos orar, queridos? Deixa eu orar com vocês. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai de amor, eu quero render graças a Ti, mais um dia que o Senhor nos concede para estarmos aqui na Tua casa, na presença do Senhor. Tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o que o Senhor está fazendo, mas nós nos antecipamos em agradecer aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Pois nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e temos a plena convicção que o Senhor tem o melhor preparado para as nossas vidas. Peço em mais esta manhã, Senhor, que o Senhor fale conosco, ministre aos nossos corações, através da Tua santa e bendita palavra. Nos ajuda a guardar no coração, Pai, e a dar fruto com perseverança. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Esther, capítulo 4. Nós vamos ler aí do verso 11 ao versículo 14, Esther 4, do 11 ao 14. Diz assim, queridos: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Aqui a rainha Esther dizendo. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu falar um pouquinho do contexto do livro de Esther. Aqui foi só um trechinho que a gente leu, né? Mas falar um pouquinho do contexto para que a gente possa entender melhor a mensagem que eu quero compartilhar no seu coração. Amados, eu acredito que vocês já devem ter lido a história de Esther, mas esse contexto se passa quando o povo de Deus, os judeus, eles se encontravam sobre o governo do reino persa. E aqui eles estavam sobre o governo do reino persa. Aqui Assuero ou Xerxes era o rei. E teve um determinado momento que uma rainha que chamava Vasti, que era a esposa do rei, ela foi chamada à presença do rei, e ela não obedeceu à ordem do rei, e ela foi destituída do seu cargo de rainha, da sua posição de rainha. E ali, para resumir a história, o rei vai procurar outra, devido aos seus conselheiros, vai procurar outra rainha. Entre as jovens belas e virgens ali no seu reino, vai procurar outra rainha. E Esther, queridos, por causa da sua beleza, Esther vai dizer o texto que ela era bonita, ela era atraente. Esther é escolhida dentre muitas outras mulheres que foram, essas virgens que foram escolhidas para receber ali durante um ano tratamento de beleza, se preparar para se apresentar ao rei. E aqui o mais agradasse o rei ficaria com essa como rainha, no lugar de Vasti, que tinha sido destituída da sua posição por não obedecer ao rei. Amém, queridos? Esther, então, eu acho tão tremendo, queridos, porque Esther, nesse contexto, Esther se torna rainha, sendo do povo judeu, mas ela se torna rainha ali no reinado persa.
E por conta disso, queridos, ela pôde livrar todo o seu povo, da aniquilação, que eles estavam para ser destruídos. Tinha um dos principais no reino persa, que era um camarada chamado Amã, inimigo dos judeus, né? Que ele emite um decreto, através do rei, ele conversa com o rei para emitir um decreto, para que todo o povo judeu fosse aniquilado. Né? Ele queria aniquilar realmente todo o povo judeu. E por causa da posição que Esther chegou, queridos, como rainha, ela pôde livrar o seu povo da aniquilação. Amém? E nesse contexto aqui que nós lemos, é o seu primo Mardoqueu falando com ela, falando, Esther, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à rainha, né, para que você livre o seu povo dessa aniquilação. Porque nenhuma pessoa podia se apresentar ao rei sem ser chamado, e ela foi se apresentar, mesmo sendo a rainha, né? E somente se o rei estendesse o cetro de ouro para essa pessoa, a vida dela seria poupada. E Esther convoca o seu povo, fala para Mardoqueu convocar todos os judeus ali para jejuar e orar durante 3 dias, para que ela fosse se apresentasse ao rei, né? E o rei poupasse a vida dela, e ela pudesse fazer um pedido ao rei, pudesse chegar diante do rei para clamar pelo seu povo, para que o seu povo não fosse aniquilado. Quando você vai ver a história, realmente você vai ver a vitória que Deus deu através da vida da rainha Esther, essa mulher judia que chegou como rainha no reino da Pérsia. Amém? O interessante, queridos, uma das curiosidades do livro de Esther é que você não vai ver no livro todo nenhuma menção ao nome de Deus. Não tem no livro de Esther. Não tem nenhuma menção. Mas você vai ver, mesmo não tendo o nome de Deus mencionado em todo o livro de Esther, você vai ver ali como Deus agiu em todas as coisas, através de Esther, através de Mardoqueu, seu primo, para realmente livrar ali o seu povo, queridos. Né? Quando ali não tem menção ao nome de Deus, mas quando Esther fala, o seu primo fala para Esther, para convocar todos para jejuar durante 3 dias, não comer nem beber, nós entendemos que jejuavam, né? Jejuaram e buscaram ao seu Deus. Né? Quando o seu primo Mardoqueu fala para ela, Esther, não pense que se você se negar a tomar um posicionamento nesse momento, se você se negar, não pense que socorro e livramento não vai surgir de outra parte. Ou seja, ali Mardoqueu estava expressando a sua confiança em Deus. Falou, se você não tomar uma posição, se você não se posicionar agora, saiba que, ele não cita o nome de Deus, mas ele fala, saiba que socorro e livramento vai surgir de outra parte. E não pense que você e a casa do seu pai vai escapar por isso. Né? Ou seja, está demonstrando ali também a confiança no Deus que eles serviam. Amém? Esse é mais ou menos aí o contexto do livro de Esther. Falei bem rapidinho, para algumas coisas que eu quero compartilhar ao seu coração nessa manhã, queridos. Eu ouvi o Jacques falar aqui falando sobre um conceito de prosperidade, né? De não ser só uma questão financeira, mas uma coisa que todos nós desejamos, queridos, todos nós desejamos, é sempre pessoas bem-sucedidas. A gente deseja ser um sucesso na vida, sim ou não? Todos, ninguém quer ser um fracasso. Alguém quer ser um fracasso? Seja em que área for na sua vida, profissional, ministerial, casamento, relacionamento, ninguém quer ser um fracasso. Todos nós queremos ser bem-sucedidos na nossa vida, queridos. E deixa eu dizer algo para vocês, isso é algo de Deus que está em nós. Deus não criou ninguém para ser um fracasso. Deus não criou ninguém para ser um derrotado, queridos. Deus não criou ninguém para ser um perdedor. Isso não glorifica a Deus, eu queria que você guardasse isso. Então, Deus nos criou, sim, queridos, para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo. Como Jacques citou aqui, em todas as áreas, sejamos pessoas bem-sucedidas. Não significa que não vamos enfrentar lutas e dificuldades, mas Deus quer, principalmente hoje, como filhos de Deus, que nós sejamos pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas na nossa vida. Agora eu quero dizer algo para vocês, amados, algo que eu costumo dizer. O que é ser um sucesso na vida? O que realmente é ser uma pessoa bem-sucedida? O que realmente é ser um sucesso? O que é ser um sucesso, pastor? Né? Eu acredito que, para a glória de Deus, queridos, a minha vida é um sucesso. Eu sou um sucesso. Por quê? Eu quero dizer para você o que é sucesso, no meu conceito. E eu queria que você guardasse isso. Sucesso, querido, é você estar onde Deus quer que você esteja. E fazendo o que Deus te chamou para fazer.
Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho coisas que ainda não aconteceram na minha vida. Tenho alvos que desejo alcançar, tenho coisas que eu sonho. Mas, queridos, eu tenho a plena convicção, eu estou onde Deus quer que eu esteja. E eu estou fazendo o que eu tenho certeza que Deus me chamou para fazer. Então, por isso eu posso dizer sim, queridos. Eu tenho sido sim um sucesso, tem muita coisa para alcançar, muita coisa para acontecer, muita coisa para florescer, mas eu estou onde Deus quer que eu esteja, eu tenho certeza. E eu estou fazendo na minha vida, com a minha vida, o que Deus me chamou para fazer. Como o Jackson disse, mais uma vez citando, talvez, eu quero que você reflita nisso na sua vida. Talvez você esteja bem, talvez você esteja aí com saúde, talvez financeiramente você está bem, você está bem nos seus relacionamentos, está indo bem nas suas finanças, está indo bem financeiramente, está correndo tudo bem, de repente alguém pode olhar para você e falar, puxa, essa pessoa é um sucesso, olha como ela tem prosperado nas finanças, o casamento dela, tudo, né? Em todas as áreas, é um sucesso, de certa forma, legal, mas deixa eu perguntar para você, eu quero que você reflita nessa pergunta, você está onde Deus te chamou para estar? Você tem certeza, querido, que você está onde Deus te chamou para estar? E você tem certeza que você está fazendo hoje da sua vida, com a sua vida, o que Deus te chamou para fazer? Esse é o sinônimo de sucesso, queridos. Você estar onde Deus quer. E fazendo, por mais que seja difícil. E muitas vezes você, quis até deixar o barco, quis até abandonar, mas você permanece fazendo o que Deus te chamou para fazer. E permanece no lugar onde Deus te chamou para estar. Amém, queridos? Por que eu estou dizendo isso? Que eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, com base aí nesse texto, no livro de Esther, sobre descobrindo o propósito de Deus para a minha vida. Porque se eu disse aqui que ser bem-sucedido é estar onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele me chamou para fazer, eu preciso saber, eu preciso entender qual o propósito de Deus para a minha vida, para que aí sim eu seja uma pessoa de sucesso, para que aí sim eu seja uma pessoa bem-sucedida, eu preciso entender isso, amém, queridos? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero ver com vocês, Esther capítulo 2, eu sei que nós lemos o capítulo 4 aí, mas eu quero um pouquinho antes, eu fiz uma menção aí um pouquinho da história de Esther, um pouquinho antes eu quero ler com vocês, Esther 2, a gente vai aprender algumas lições que são valiosas aí, para a gente descobrir o propósito de Deus para as nossas vidas. Esther capítulo 2, o versículo 7. Esther 2, versículo 7. Diz assim, Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, ou Esther, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça também, conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Preste atenção, eu disse a vocês, nessa história que se desenrola aqui no livro de Esther, que Esther ela foi escolhida como rainha no lugar de Vaste, que desobedeceu a ordem do rei. Eles estavam sob o domínio persa, muitas mulheres foram chamadas, belas virgens, mas Esther é escolhida. Agora, algo que eu quero dizer para vocês que eu observei nesse texto, queridos, o texto vai dizer que Esther era muito bonita, atraente e muito bonita. Vocês prestaram atenção? Por causa disso, por causa da sua beleza, Esther chegou a ser rainha. Porque nesse contexto, o rei, quando ele vai escolher uma nova rainha, ele manda chamar belas mulheres, mulheres bonitas e virgens, para se tornar rainha no lugar de Vaste. Então, o que eu quero focar aqui nesse primeiro tópico, Esther, ela tinha algo que era diferente. Esther, ela tinha, queridos, um diferencial que a levou ao lugar aonde ela chegou, e ali ela pôde cumprir um propósito grandioso, que ela livrou todo o seu povo de ser aniquilado. E qual era esse diferencial de Esther, queridos? Qual era? Esther era bonita, Esther era atraente,
Esse era um diferencial na vida de Esther. Nesse contexto, esse era um grande diferencial que fez toda a diferença. Se Esther podia ser uma mulher de Deus aqui, se Esther fosse uma mulher feia, ela iria estar lá entre as mulheres para ser escolhida pelo rei, sim ou não? Ela foi escolhida, queridos, porque ela tinha um diferencial. Ela era diferente. Amém? O que eu quero dizer para vocês com isso, queridos? Preste atenção no diferencial que existe em você. Para nós descobrirmos o propósito de Deus para as nossas vidas, preste atenção no diferencial que existe na sua vida. O nosso diferencial, queridos, é algo que nós temos ou que nós fazemos que se destaca das demais pessoas. Esther se destacava entre as demais mulheres, a sua beleza. Amém? Ela foi agraciada por Deus com uma beleza física. Porém, na beleza física de Esther, queridos, existia um propósito para qual Deus havia criado Esther. Né? E no tempo certo, ela fez uso dessa beleza. Então, havia um propósito nessa beleza de Esther. Como eu disse, se Esther fosse uma pessoa feia, com certeza ela não estaria entre as mulheres para ser escolhida. Havia um propósito na beleza de Esther. E ela chegou a ser rainha por causa do diferencial que havia na vida dela. Da mesma forma, eu quero dizer para você, queridos, para que você entenda o propósito de Deus para a sua vida, preste atenção no diferencial que tem em você. Tem coisas em você que é diferente dos demais. Eu acredito que todos nós temos pelo menos um diferencial, algo que é diferente. E por que preste atenção? Porque geralmente esse diferencial é o indicativo do propósito de Deus para a sua vida, da onde Deus te chamou para servir, o que Deus quer que você faça, onde Deus quer te colocar. Esse diferencial mostra, queridos, aonde Deus quer que você sirva. O propósito de Deus indica o propósito de Deus para a sua vida. Você quer ver um exemplo disso? Deixa eu dar um outro exemplo de diferencial. Uma pessoa que ela tem o dom de mestre para ensinar. Muitas pessoas podem pegar e ensinar, sim ou não? Agora, a pessoa que tem o dom de mestre, que ela recebeu esse dom, essa graça, é diferente. Quando ela ensina, queridos, há uma graça. Quando ela ensina coisas que são extremamente difíceis, às vezes ela consegue colocar de forma clara, de forma simples, tanto para a pessoa mais simples, quanto para a pessoa mais culta, ela consegue colocar aquilo de maneira que as pessoas falam, puxa, eu entendi. Ele ensina assim de tal maneira que eu entendo o que ele está falando. Eu entendo o que ele está pregando. Eu já vi tantas pessoas pregar, ensinar, mas eu nunca consegui compreender isso. Mas agora, quando essa pessoa ensinou, quando ela pregou, eu entendi. Porque às vezes há uma graça, uma diferença na vida que recebeu de Deus. Esse que recebeu o dom de mestre para ensinar, há uma graça sobre a vida dele. E quando ele faz, queridos, é diferente dos demais. Amém, queridos? Qual é o diferencial na sua vida, queridos? Eu não tenho. Tem, todo mundo tem. Às vezes um ou mais diferencial. E eu queria que você prestasse atenção nisso, queridos, porque isso não é por acaso. Não é um acaso, como Esther nascer bonita e atraente, não foi um acaso. Isso foi algo proposital para que um dia ela chegasse na posição onde ela chegou e fazer a diferença na história da humanidade. E principalmente na história do seu povo. Livrar todo o seu povo da aniquilação. Eu não pude entrar mais profundo aqui na história, mas leia, é um livro curtinho, o livro de Esther. Por causa do diferencial que havia na vida dela. Amém, queridos? Então preste atenção no seu diferencial. Né? Já uma pessoa que possui esse dom, como eu falei, do mestre, ele pode, tem uma pessoa que pode, às vezes, como eu falei, todo mundo pode ensinar. Mas uma pessoa que talvez não tenha essa habilidade, queridos, ela não tem uma facilidade para transmitir. Às vezes essa pessoa, ela é muito boa até para absorver, ela tem muito conhecimento, mas ela não sabe transmitir, ela não tem graça para transmitir, ela até se esforça, ela até faz curso, pode melhorar, pode, mas é diferente de quem tem dom, é diferente de quem recebeu uma graça de Deus, né? E nisso eu quero mais uma vez que você preste atenção, que às vezes tem diversas áreas na sua vida, e esse é o indicativo de onde Deus te chamou, para servir do propósito de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Não é à toa que você é assim falante, não é à toa que você gosta de números, não é à toa que você gosta de crianças,
Não é à toa, eu não sei, tantas horas, não é à toa. Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você ser gerado, Deus já pensou, sonhou com você, tem algo especial na sua vida, mesmo antes, às vezes, de você se converter. Tem talentos naturais que Deus te deu, tem os dons espirituais, mas tem talentos naturais que Deus deu a você, que é para um propósito. Amém, amados? Em segundo lugar, abre em Esther capítulo 2, aí no capítulo 2 mesmo, verso 8 e 9. Diz assim, Esther 2, versículo 8 e versículo 9. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, que era encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Então, queridos, Esther foi escolhida junto com outras mulheres. Então ela tinha um diferencial, como eu disse, porque ela era bonita, mas também tinha outras pessoas com diferencial, tinha outras mulheres. E aqui tinha um camarada chamado Hegai, eu quero que você preste atenção nisso. Hegai era o responsável aqui, queridos, pelo harém do rei. E o tremendo aqui que você vê na história, como eu disse, uma curiosidade do livro de Esther, que não faz menção ao nome de Deus, mas em todas as partes aqui você vai ver no agir de Deus. O interessante na história aqui, vai dizer aqui nesse texto que a gente leu, verso 8 e verso 9, que dentre todas as moças, Esther agradou esse oficial. Esther foi a que mais agradou Hegai. E Hegai providenciou o melhor lugar do harém para ela. Providenciou algumas moças, transferiu ela para o melhor lugar do harém. Então ela achou favor aos olhos daquele homem. Dentre todas as moças, Esther achou favor. Então ela tinha um diferencial? Tinha. Mas também, queridos, ela precisou de Hegai. Um homem que viu graça nela e favoreceu a ela. Tanto é que quando essas moças iam se apresentar ao rei, Hegai dava algumas orientações. E Hegai orientou a Esther o que ela fazer, o que levar, como fazer. Hegai orientou Esther quando ela fosse se apresentar ao rei. O que é que eu vejo aqui, queridos? Nós precisamos também identificar o Hegai que Deus coloca no nosso caminho. Eu quero que você leia o verso 15 comigo aí também, capítulo 2, verso 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Então, novamente aqui, olha só, ela não pediu nada além daquilo que Hegai sugeriu. O que eu vejo, queridos? Novamente, devemos identificar o Hegai que Deus coloca no nosso caminho. Hegai era o oficial responsável pelo harém do rei. Ele foi usado por Deus para favorecer Esther. E apesar dela ter esse diferencial de ser bonita e atraente, ela precisou contar com a ajuda de Hegai para que ela fosse escolhida pelo rei. Então, por mais que você tenha um diferencial, se você quer entender o propósito de Deus para a sua vida, preste atenção em quem é o Hegai na sua vida. Ou os Hegais. Porque por mais que você tenha um diferencial, entenda uma coisa, nós não fazemos tudo sozinho. Vocês sabem, eu canso de falar que Deus nos criou para os relacionamentos. E nos relacionamentos há bênção, há crescimento. E muitas vezes Deus coloca no nosso caminho pessoas que vão nos alavancar. Pessoas que vão nos ajudar a alcançar e a atingir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Deixa eu dizer para você, não é à toa que essa pessoa entrou no seu caminho.
Não é à toa que às vezes você fica até assombrado. Puxa, mas essa pessoa, né, parece que ela gostou de mim, e quando eu vi me abençoou, fez isso por mim, fez aquilo por mim. Eu nem conhecia ela assim direito. Não é um acaso. Deus coloca egais na sua vida, e esses egais que foram levantados por Deus também são um indicativo. Esses egais que eles de alguma forma te ajudam, vão te alavancar para alcançar um propósito, é o próprio Deus colocando esses egais na sua vida. E esse egai é interessante para a gente entender, é algo que você vai ver que às vezes não é muito comum, e às vezes sobrenatural. São pessoas que às vezes Deus coloca e você precisa entender, ó, Deus colocou essa pessoa, tem colocado essas pessoas na minha vida, para que eu alcance um propósito, para que eu chegue lá. Amém? Às vezes você não fez nada, como Esther não fez nada. Egai olhou para ela e achou graça, e ela foi favorecida por Egai. Você já se deparou assim? Você consegue lembrar de egais na sua vida? Pessoas que Deus colocou no seu caminho, queridos. Pessoas que Deus usou de alguma forma para você entrar num trabalho, para você vir para a igreja, para você alcançar algo, né? Dentro até dessa habilidade que você tem, pessoas que Deus usou ou tem usado. Ou tem usado. São egais na sua vida, queridos, que também estão indicando o propósito, aquilo para qual Deus te criou, te formou, o propósito da sua vida. Amém, queridos? Eu acredito que isso nos mostra que por mais que nós tenhamos um diferencial, Deus faz questão que a gente saiba que a gente precisa de outras pessoas para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Nós fomos criados para os relacionamentos, precisamos uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar muito sobre isso, né? Como o corpo de Cristo, um é o pé, outro é a mão, né? Cada um é um membro do corpo, e nós precisamos. E vai ter pessoas, queridos, você tem um dom, você tem um talento, mas só o seu dom e o seu talento não basta. Até eu acredito que para que a gente não se torne orgulhoso, arrogante, soberbo, você vai precisar de pessoas para chegar aonde Deus quer que você chegue. Mais uma vez, eu quero repetir isso. Você vai precisar de pessoas, e Deus vai providenciar pessoas no seu caminho, egais, que vão favorecer você, para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Talvez você possa até achar que é algo para você, não, é um propósito de Deus. Deus te deu esses dons, esses talentos, esse diferencial, e colocou pessoas que você achou graça aos olhos dessas pessoas, porque Deus está te levando rumo a um propósito a qual Ele quer cumprir, para que muitas e muitas vidas, ou milhares e milhares de vidas sejam abençoadas. Então preste atenção, esses egais também estão indicando aonde Deus quer que você chegue, amém? Porém, queridos, com isso eu não quero dizer, a nossa confiança não pode estar nos egais da nossa vida. A nossa confiança, ela precisa estar em Deus. O egai em nosso caminho, para nos fazer alcançar o propósito de Deus, foi colocado por Deus, né? Nossa confiança não está nos homens. Acredito que os egais que surgem não são por um acaso, mas são um indicativo do propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Em terceiro e último lugar, o pastor vai ser breve, hein? Esther capítulo 4, volta lá, no capítulo 4, capítulo do início. Nós lemos aí do verso 11 ao verso 14. Quero ler novamente com vocês, do 11 ao 14. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Vai ser morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E aí Esther diz assim, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então eu creio que veio um temor no coração de Esther. Né? Mardoqueu foi falar, Mardoqueu que era o seu primo que criou ela, que era um tutor de Esther, foi falar com Esther, porque aqui, queridos, eu falei brevemente, mas o seu povo tinha sido vendido para destruição, através de Amã, um inimigo dos judeus.
Amã, na verdade, ele fez com que o rei, acabou ludibriando o rei para que o rei emitisse um decreto para a destruição dos judeus, sem o rei saber ao certo que povo era, só pelo fato de que Mardoqueu, que era primo de Esther, Mardoqueu não se dobrava diante de Amã. Quando Amã passava, que era um dos principais do reino, né? Quando Amã passava, muitos dos homens todos se dobravam, se curvavam diante dele, e Mardoqueu, que era judeu, não fazia isso. E Amã ficou muito furioso com isso. O que esse homem tem que esse homem não se dobra? Né? E aí ele ficou com ódio, com raiva de Mardoqueu. Mas para ele não bastava querer matar Mardoqueu. Ele queria aniquilar todo o povo de Mardoqueu. Todo o povo. E aí ele vai criar um decreto lá, né? Ele fala para o rei, tem um povo aí na sua província que ele não obedece aos seus costumes aí, eles não se dobram, né? E aí ele fala, se for do agrado do rei, manda emitir um decreto que determinado dia esse povo seja aniquilado. E o rei acaba emitindo esse decreto, né? O rei acaba emitindo esse decreto, sem mesmo saber que era o povo judeu. Até porque Esther já estava como rainha, e Esther era judia. E o rei acaba emitindo esse decreto. Mas enfim, queridos, e aí aqui, quando é emitido esse decreto para a aniquilação de todo o povo judeu, Mardoqueu vai até Esther, para que Esther fosse diante do rei clamar pelo seu povo. E Esther ficou meio temerosa no sentido, falou, você sabe que ninguém vai à presença do rei sem ser chamado. E se for na presença do rei, pode ser morto. E aí é onde, continuando o texto, olha o que Mardoqueu diz para ela. Versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que vai escapar. Pois se você ficar calada, Esther, nessa hora, socorro e livramento vão vir de outra parte, para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. E aí ele diz, queridos, que eu acho tremendo, esse é um grande versículo aqui, chave no livro de Esther. Quem sabe, se não foi para um momento como esse, que você chegou à posição de rainha. Ele fala para Esther, Esther, quem sabe não foi por um momento como esse que você chegou na posição que você está. Se você se calar, não pensa não que você vai se livrar. E se você se calar, ele não diz a palavra que Deus, mas ele fala, vai surgir socorro e livramento para o povo judeu de outra parte. E olha, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou aonde você está. Você nasceu bonito e atraente, foi isso que te colocou aí, e a posição que você está aí hoje não foi à toa. Talvez foi para um momento, justamente um momento como esse, que você chegou a essa posição, Esther. O que eu quero trazer para o nosso coração dentro disso, queridos? Em terceiro e último lugar, quando se fala sobre entender o propósito de Deus para a nossa vida. Entenda, queridos, o momento para qual Deus tem te preparado. Entenda o momento para qual Deus tem preparado você. Mesmo com o seu diferencial, mesmo com a ajuda do EGAI na sua vida, Esther precisava entender o momento para qual Deus estava preparando ela. E com a ajuda de Mardoqueu, seu primo, ela entendeu o momento para qual Deus havia colocado ela como rainha. E mesmo, queridos, com o risco de ser morta, que ela poderia ser morta, se o rei não estendesse o cetro de ouro, ela se colocou na presença do rei sem ser chamada. Ela usou a posição que ela chegou de rainha. Ela usou essa posição e salvou todo o seu povo da destruição. E eu creio, queridos, que com certeza isso foi usado para nos ensinar. Como diz Romanos capítulo 15, verso 4. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. O que eu trago para isso nas nossas vidas? Queridos, nós não nascemos no tempo errado. Saiba de uma coisa, você nasceu no tempo certo. Você nasceu na geração certa. Você nasceu no contexto certo. País, cidade, bairro, onde Deus tem te colocado. Você nasceu num contexto certo, queridos. E Deus tem um momento certo para usar a sua vida. Com dons,
com talentos que Ele te deu, com a posição que Ele te colocou. Talvez você não está na posição que você está hoje, não é à toa. Eu não estou hoje, queridos, na posição como um pastor, um líder religioso à frente dessa casa. Eu não cheguei aqui à toa. Eu não cheguei aqui por nada. E eu não cheguei aqui porque eu sou bonito, como Esther, né? Apesar de ser bonito, mas não foi por isso. Eu não cheguei aqui por isso, queridos. Às vezes a gente está achando algo, mas Deus já tinha preparado todas as coisas. Eu não estou pregando, eu não estou ensinando aqui à toa. Deus colocou no meu coração, queridos, algo desde quando eu me converti, ou antes mesmo de eu me converter, Deus já colocou na minha vida dons, talentos. É claro que tem coisas que você precisa crescer, aperfeiçoar, mas antes mesmo disso, Deus já tinha me chamado e me escolhido, antes mesmo de eu ser gerado no ventre, antes de eu nascer, Deus já tinha preparado, Deus me deu um diferencial. Na minha caminhada, Deus levantou pessoas. Deus levantou o pastor Aguinaldo como um egai na minha vida para eu estar onde eu estou hoje. E outros egais que surgiram na minha caminhada. Para quê? Para que eu esteja aqui nesse momento. Esse é um momento, mas eu acredito que vai ter outros momentos, não é à toa. Para que eu estivesse à frente de um povo, podendo ensinar, podendo ministrar a palavra de Deus, que é poderosa para transformar vidas. Não foi à toa. E não foi à toa que eu nasci nesse tempo. 1977, nesse tempo, nesse contexto, no contexto que nós nos encontramos hoje, não é um acaso. Se Deus me chamou e deu os dons que Ele me deu, levantou os egais que Ele levantou, foi para que eu estivesse aqui agora, usasse o diferencial e fizesse a diferença. Amém, queridos? E como eu disse aí também, só que nós precisamos entender esse momento. Você precisa entender esse momento na sua vida e não ter medo. Talvez Deus te levantou exatamente para esse momento, e nesse momento Deus diz para você: filho, não tenha medo. Tome a posição que você precisa, porque eu te levantei para esse momento, filho. Eu te levantei justamente para esse momento. Esses dons e talentos que eu dei para você foi justamente para que você chegasse nesse tempo, chegasse nessa hora, essa posição que eu te dei como um líder, seja aqui, seja lá fora, né? Ou como, de alguma outra forma, como um empresário, como um empreendedor. Deus não, às vezes você pode achar que Deus te levantou, te colocou nesse lugar, porque Ele tem um momento específico para usar isso, para usar essa posição sua, para usar esse dom seu, para que muitas vidas sejam alcançadas, para que muitas vidas sejam abençoadas, como Esther foi colocada naquela posição, para que naquele momento todo o seu povo fosse livre da aniquilação. Amém, queridos? Então preste atenção nisso. Esther precisava entender o momento para o qual Deus estava preparando ela, e como eu disse, com a ajuda do seu primo, ela entendeu o momento para qual ela havia colocado, Deus a havia colocado como rainha. Foi para aquele momento. A beleza dela não foi à toa, a posição dela de rainha não foi para ela desfrutar e se regalar lá no palácio, não. A posição e a beleza dela foi para que ela chegasse naquele momento. E mesmo naquele momento, queridos, um momento específico, um momento crucial, que ela precisou se posicionar. Eu preciso ir diante do rei, senão todo o meu povo pode morrer. Só que se eu for, eu posso morrer. E ela precisou se posicionar. E ela se posicionou, queridos, mesmo com o risco de ser morta. E livrou o seu povo da aniquilação. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você, queridos, entenda, perceba, qual o momento? Perceba o tempo de Deus. Perceba o time de Deus para a sua vida. Preste atenção no seu diferencial. Preste atenção nessas pessoas que você acha que, não, foi Deus que levantou esses egais na sua vida para você chegar onde você chegou. E no tempo certo, na hora certa, use a sua posição. Use o seu diferencial para cumprir o propósito de Deus. Porque existe um propósito de Deus. Como eu disse, você não nasceu num tempo errado. Você nasceu no tempo certo. Deus preparou esse tempo para que você viesse a nascer nessa geração,
Deus tem um momento certo para usar as nossas vidas, com os dons, talentos e posição. Só precisamos nos lembrar, queridos, que quando chegar o momento, e vai chegar, se é que já não chegou, você precisa entender isso. Quando chegar o momento, não tenha medo, querido. Não tenha medo de tomar um passo de fé. Não tenha medo de usar os seus dons, o seu diferencial. Não tenha medo de usar a posição que você está, essa posição de influência, ou seja o que for, não tenha medo de usar isso, para que Deus cumpra o propósito a qual Ele quer na sua vida. Não tenha medo de fazer uso dessa posição e de tudo aquilo que Deus tem te dado, e de cumprir esse propósito para qual você foi criado, queridos. Você foi criado por Deus, você existe com um propósito. E sabe, queridos, eu falo isso aqui direto, a nossa vida só vale a pena de verdade, só vale a pena realmente, se nós cumprirmos esse propósito. E muitas vezes, para cumprir esse propósito, nós vamos pagar um preço. Muitas vezes, para o cumprimento desse propósito, às vezes você vai passar por caminhos aí estreitos, apertados, espinhosos, mas se é o propósito de Deus, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, querido. Esteja onde Deus te chamou. Faça o que Deus te chamou para fazer, por mais que não esteja fácil. Aí você vai ser bem-sucedido, porque você vai estar cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. E quando a gente cumpre, queridos, mesmo que seja difícil, eu creio que há um sentimento de realização no nosso coração. Porque eu estou cumprindo o chamado de Deus. Mesmo com dores, mesmo com sofrimentos, mesmo com dificuldades, eu estou cumprindo. É o texto que eu sempre cito de Paulo, de Atos capítulo 20. Não me importa se eu vou para Jerusalém, se eu vou sofrer, se eu vou ser açoitado, o que me importa é cumprir o que Deus me chamou. Testemunhar do Evangelho da graça de Deus, porque a minha vida só vale a pena de verdade. Eu não tenho a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério. Isso me sustenta, queridos, dia após dia, no propósito de Deus para a minha vida. Porque muitas vezes você pode até desistir, e você pode fazer outras coisas da sua vida, porque Deus te dá liberdade, e você pode até mesmo usar o seu diferencial, e o lugar, a sua posição, você pode usar para fazer outras coisas e se beneficiar. Você pode. Deus te dá liberdade para isso. E aos olhos do mundo, você pode até estar sendo muito bem sucedido. Mas será que você é uma pessoa de sucesso? Você tem cumprido o propósito de Deus para a sua vida? Sim ou não? Eu estou olhando aqui agora para o pessoal, e meus olhos aqui se voltaram para o Tiago ali, o Tiago da Carol. Eu sempre lembro também do Tiago falando da questão. O Tiago, hoje ele é um músico excelente, a gente pode dizer, um músico com excelência. O Tiago poderia ter escolhido usar o que Deus deu para ele, para ser bem sucedido aí fora, para tocar com grandes cantores, para ser bem sucedido financeiramente. De repente, se estivesse escolhido, de repente hoje financeiramente estaria até bem melhor, sim ou não, Tiago? Poderia. Mas ele escolheu usar o que Deus deu para ele, porque não é algo do Tiago. É claro que, como eu falei, a gente aperfeiçoa, a gente cresce, mas Deus deu a ele. Ele poderia usar o que deu, o diferencial que Deus deu na vida dele, para outras coisas, mas ele escolheu usar para glorificar a Deus. Talvez diante dos olhos dos homens, não é tão bem sucedido. Puxa, Tiago poderia estar melhor, poderia estar financeiramente melhor, poderia ser uma pessoa conhecida aí fora, como um músico. Será que ele seria um sucesso? Às vezes, aos olhos do mundo, sim. Mas ele estaria cumprindo o propósito para o qual Deus deu, o que Deus deu a ele, o diferencial que Deus... Preste atenção no seu diferencial. Vamos a dizer sim para esse chamado e usarmos, Pai, os recursos que o Senhor tem nos dado, os talentos, o diferencial e a posição em que chegamos, a usar isso para a glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, a tirarmos os olhos dos problemas, das lutas, das dificuldades, muitas coisas que vêm para nos cegar, nos fazer desanimar ou nos fazer sair do foco, nos fazer sair do propósito para qual o Senhor nos chamou e nos criou, mas nos ajuda a olhar para o Senhor, Pai,
a não sermos negligentes, a não negligenciar o que o Senhor colocou na nossa vida, os talentos, os dons, os recursos. Nos ajuda a não negligenciarmos, mas usarmos para a glória do Teu santo nome e a cumprirmos plenamente o nosso chamado, porque isso glorifica o Teu santo nome. E usa, Pai, as nossas vidas para abençoar milhares e milhares de vidas. Isso não é ser soberbo, não é ser arrogante. O desejo do Senhor é que a sua igreja seja usada para que muitas e muitas, milhares e milhares de vidas sejam abençoadas. Assim como o povo de Ester foi livre da aniquilação, o Senhor quer usar as nossas vidas, que tem muitas vidas aí fora, caminhando para um destino de perdição eterna, para serem aniquiladas, e não é simplesmente uma morte física, mas é uma perdição eterna. O Senhor quer usar as nossas vidas para libertar esse povo da aniquilação, Pai. Usa as nossas vidas. O Senhor possa achar em mais esta manhã aqui um povo que diz sim para o Senhor. Um povo que diz sim para o Senhor, Pai, independente daquilo que possamos sofrer, mesmo com riscos que podemos correr, como Ester correu um risco, Pai. Que o Senhor possa achar corações aqui para dizer sim. Livra-nos, Pai, de viver de maneira egoísta, egocêntrica, com os olhos voltados para nós mesmos, para as nossas vontades e desejos, não, mas nos ajuda, Senhor, a viver para o Senhor de verdade, em nome de Jesus, e o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, através desta igreja, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, amém e amém. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Estenda assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Feche seus olhos por um instante. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão. Declaro uma semana de bênção, uma semana de vitória. Em nome de Jesus.